Na quarta-feira passada, então, um momento de tensão. Drones russos eram derrubados sobre a Polônia. 19 deles faziam uma incursão sobre o espaço aéreo polonês. 4 chegaram a ser derrubados então por caças da OTAN. OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, tem a sua fronteira oriental, sua fronteira ao leste, precisamente na Polônia, um país que amargou décadas de tirania comunista sob o jugo do Kremlin de Moscou, o jugo da Cortina de Ferro na era soviética. O país tem uma aversão à possibilidade de uma invasão russa e, de fato, foi um dos primeiros países o antigo Pacto de Varsóvia, a antiga Cortina de Ferro, a se aliar ao Ocidente conforme se dissolvia o comunismo no leste da Europa na década de 90. Agora, alerta máximo, eles fazem, afinal de contas, não só fronteira com a Rússia, mas também tem a sua fronteira com Bielorrússia, com a Ucrânia e com países onde uma série de nuances geopolíticas frequentemente trazem ameaça de segurança. Depois do que aconteceu na quarta-feira, a gente teve ainda na sexta-feira drones russos no espaço aéreo da Romênia. É nesse contexto de tensão, conforme um conflito entre países da OTAN e a Rússia, eventualmente aliada a outra potência, poderia ser de fato, sem exageros, uma chamada Terceira Guerra Mundial. A gente vai passar por como a Polônia se prepara para essa situação e por alguns dos detalhes a respeito do assunto depois do que aconteceu na semana passada. Para dar contexto a respeito disso, eu quero trazer o seguinte à tona. A gente tem aí alguns caças aqui ao lado e depois que a gente recapitulou o que aconteceu anteriormente, a gente apurou aqui algumas falas de voluntários dentro da Polônia. A gente vai conferir agora uma mulher de 36 anos, que é uma entre 20 mil voluntários esse ano que se prepara para o conflito. Isso vai dar base para a gente continuar a reportagem. Confira então. W moim marzeniu zawsze było wstąpić do wojska, ale jakoś jak byłam młodsza, bo ja tutaj już jestem troszeczkę starsza niż wszyscy uczestnicy, no to jakoś tak miałam może trochę strach, a potem przyszło małżeństwo, dzieci. Muito bem, a gente viu então, essa é uma moça de 36 anos. Ela é só uma entre outros 20 mil voluntários que se mobilizam na Polônia nesse ano. É um recorde que se equipara mais ou menos ao recorde já do ano passado. Talvez fique um pouco acima quando chegar ao final do ano. E por aí a gente vai entendendo um pouco do contexto. A gente tem mais falas de alguns deles, vamos conferir. Mam tej rodziny, jestem najstarszym z trójki rodzeństwa, więc jest ta potrzeba taka jednak w razie potrzeby obrony tej rodziny i no jednak tak jak kiedyś nasi przodkowie bronili tych ziem, tak samo ja czuję się zobowiązany do kontynuowania tego, jeżeli by taka potrzeba nastąpiła. Muito bem, isso é um pouco do clima entre a sociedade polonesa. A expectativa das autoridades para a gente passar então do abstrato para o específico, da gente passar dessas falas para os dados. É esperado que cerca de 40 mil voluntários concluam treinamento militar até o final do ano, que é mais do que o dobro dos 16 mil de 2022. É um aumento no engajamento público desde a invasão da Ucrânia pela Rússia. A gente tem ainda o seguinte: desde o início da guerra da Rússia contra a Ucrânia em 2022, a Polônia mais do que dobrou seus gastos de defesa, com 2,2% da produção econômica para 4,7% esse ano. É o único país da OTAN que já nesse ponto está perto dos 5%, que são a nova recomendação da aliança. A maior proporção de gastos militares como parte do PIB de toda a OTAN, de 32 nações, e também muito à frente de potências europeias estabelecidas, como Alemanha, França e Grã-Bretanha. A Polônia, como a gente dizia, é a fronteira oriental da OTAN, divisa com a Rússia e com a Bielorrússia, tem ainda a fronteira com a Ucrânia. No passado, o país suportou décadas de dominação de Moscou sob a União Soviética. A gente tem aqui uma citação que a nossa apuração trouxe. O cientista político austríaco Gustav Gressel, que é um especialista em Rússia, disse o seguinte à agência Reuters recentemente: países que não têm memória de ocupação russa ou soviética têm mais dificuldade de imaginar pelo que estão lutando. Isso ecoa mesmo o que o presidente da Finlândia, outro país que tem um histórico de combate com a Rússia, falou recentemente. Ele disse: nós temos uma fronteira de 1.600 quilômetros com a Rússia. Não entramos na OTAN e não estamos fortalecendo nossas forças armadas por uma preocupação com a Suécia, que é outro vizinho do país, ele falou claro em tom sarcástico. O reforço militar dos voluntários também ocorre em meio a preocupações quanto a como a OTAN reagiria a um conflito. Na sexta-feira, a Rússia iniciou exercícios militares. A gente cobriu anteriormente isso, os Zapad 2025, que acontecem de forma conjunta entre Rússia e Bielorrússia. E, por sinal, exercícios militares parecidos com esse foram ditos apenas corriqueiros, até que se tornaram, em fevereiro de 2022, uma invasão em escala completa da Ucrânia.
O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse que a postura hostil da Europa Ocidental era uma sobrecarga emocional em reação aos exercícios. Mas fato é que, enquanto esses exercícios aconteciam, também houve uma entrada de drones russos em espaço aéreo da Romênia, outro país da OTAN. E não fica só na Romênia, não. A gente tem aí mais alguns dos países para passar por isso. Pode colocar Moldávia na conta, entre alguns outros. E isso no contexto onde esses drones poderiam atingir quase toda a Europa. Então, conforme a gente pontua isso e a gente pontua a reação polonesa, eu quero passar com vocês pelo seguinte. Isso é um mapa apurado pelo Kyiv Independent, que é um dos principais veículos ucranianos que trabalha com a língua inglesa, que publica em língua inglesa, e esse é um alcance, isso seria o alcance dos drones russos, então, saindo ou da península da Crimeia, ali embaixo, na Ucrânia, ou, então, da fronteira russa com a Bielorrússia. E poderiam chegar basicamente em qualquer lugar da Europa, exceto uma pontinha da França, exceto a Irlanda e exceto a Península Ibérica. Mas, de resto, o continente todo, então, com a capacidade de ser atingido por drones russos. Esses equipamentos antes eram fabricados pelo Irã, agora já são produzidos na Rússia e eles podem percorrer até 2.500 quilômetros. Alguns dos modelos mais letais carregam ogivas grandes, têm alcance maior e são difíceis de interceptar. Então, quando a gente fala a respeito disso, eu quero passar pelo seguinte. Um editorial do Kyiv Independent no final de semana trazia à tona um pouco sobre as mesmas tensões que a gente agora repercute conforme a Polônia aumenta sua preparação para um conflito. E depois do que aconteceu na quarta-feira, isso é assunto a ser observado de perto, talvez mais mesmo do que era antes. Afinal de contas, é a primeira vez que há uma interceptação dessa com forças da OTAN abertamente baixando drones que estavam dentro de um país da OTAN. Eu leio um trecho do editorial para a gente encerrar a cobertura do segmento. Aspas. É claro que a OTAN responderia se a Rússia invadisse abertamente um membro amanhã, e é uma luta que a Rússia não poderia pagar. Mas e se isso ocorrer passo a passo, aumentando lentamente a pressão? Normalizando alguns drones atingindo a Polônia de vez em quando, normalizando ataques híbridos, normalizando pequenos grupos terrestres que cruzam para a União Europeia e voltam, vindo ou da Bielorrússia ou da Rússia, e depois dizem que perderam seu sinal de GPS ou que esse sinal foi interferido por ucranianos. Os membros ocidentais da OTAN se acostumarão a alguma turbulência no flanco oriental e aprenderão a ignorá-la. E com vontade de ignorá-la. E o que acontece a seguir, todos os membros da OTAN estão em uma guerra total com a Rússia, acenando com acenos nucleares sobre Vilnius ou Varsóvia. Esse era um dos questionamentos, então, de um veículo ucraniano, conforme a gente segue cobrindo as tensões na Europa. Pessoal,